que eu utilizo durante os atendimentos. Eu iniciei a minha formação na área terapêutica com regressão e hipnose. E por que eu iniciei com a regressão e hipnose? Porque o que eu fui observando, até através do meu próprio autoconhecimento, trazer essa compreensão por que determinadas situações acontecem nesse formato e por que a gente inconscientemente busca determinadas situações e determinadas situações chegam a você, né, de uma forma muito triste, muito conflitosa, né? E por que às vezes você tem determinados sentimentos e emoções e você não sabe muito bem de onde você vai. Então alguns clientes chegam e falam, poxa, já fui no psicólogo, já trabalhei o cognitivo comportamental e mesmo assim eu tenho um certo esforço para conseguir não me sentir assim, né? E aí quando a gente vai para a regressão, a gente consegue descobrir que de repente teve uma história ali, um trauma foi instalado e aí a pessoa começou a se sentir naquele formato e às vezes potencializar determinadas situações que ela poderia resolver assim, sem grandes problemas, né? E aí aquele medo, aquele desespero, de repente vem uma raiva e aí a pessoa acaba ficando travada, né? Isso não tem a ver com o desenvolvimento intelectual da pessoa, né? E nem classe social, nem gênero, não tem a ver com isso. Tem a ver com alguma coisa dentro da psique, né, do seu próprio subconsciente, do subconsciente que está instalado lá. Então, quando você se depara, você passa a ser uma criança em determinadas situações, você vira literalmente um animal, tomado por uma fúria, por uma raiva que você não sabe de onde vem. Então, com a regressão, você acaba entendendo e liberando esses traumas. E não adianta só você voltar ao passado. Como eu falo para os meus clientes, você vai fazer uma regressão, não adianta só você relembrar das coisas e revivenciar aquilo, né? Fala, poxa, mas como é que se eu voltar ao passado, aquilo pode ser bom para mim? Será que não é pior, né? Eu ficar relembrando de alguma coisa? Sim, talvez você não tenha que relembrar disso, mas é importante você limpar essa história, você ressignificar essa história, né? Soltando, liberando, desimpregnando essas emoções, esses sentimentos que ficaram na sua consciência, né? Então, aí através da programação neurolinguística você consegue ressignificar isso, né? Através da psicologia positiva você entende o contexto de uma forma madura, como se você pudesse enxergar essa história de fora, né? E através desses recursos dentro da psicologia positiva, da hipnose, aí você consegue, da programação neurolinguística, você consegue levar um novo significado para essa história. E amadurecer com isso e crescer com essa experiência, né? Porque as experiências, elas também são grandes presentes, né? Que a gente acaba recebendo da vida para que a gente possa poder evoluir também com essas experiências, né? E aí depois eu senti a necessidade também de fazer a formação de constelação familiar e hoje, há mais de 10 anos, eu trabalho às vezes só com a técnica de constelação familiar durante um programa, né, de tratamento, de atendimento e dando workshops também só com constelação, porque eu também, na minha própria experiência e com a experiência com os meus clientes, eu fui percebendo que nós não somos seres individuais, a gente vive numa sociedade, a nossa experiência é uma experiência coletiva, tem a família, né, família de origem, depois você quer construir uma nova família, tem a questão do trabalho, que tem pessoas, então, às vezes você tem um sentimento ou você começa a ter determinados comportamentos, isso também está relacionado com como você interage com as pessoas, como você se relaciona com o mundo. Então, através da constelação familiar, você consegue colocar em harmonia essas relações e você entender melhor essas relações. E quando alguém sai do seu sistema, às vezes fica, né, uma pendência ali, né, ou uma morte, né, ou uma separação. Tem pessoas que têm dificuldade de se separar, e separação de sociedade, separação de relacionamento amoroso mesmo, né, então tem essa dificuldade. E aí quando você consegue liberar os seus traumas, harmonizar os seus relacionamentos, ressignificando determinadas histórias e entendendo como você vai se relacionar, quando entra o coaching, que é uma das ferramentas que eu utilizo no Primal Suporte, o coaching ele vai te dar o quê? Um panorama geral desses recursos que você tem
né, de quem você é, né, e o que você pode fazer, como você pode fazer, e de fato você tomar consciência dessas outras ferramentas que você não tem e que através, né, da consultoria, de um trabalho de coaching, você vai entender melhor quais são os pontos, quais são os focos que você vai precisar estar potencializando. Então, esse é o trabalho do Primal Support. E a questão de você entender, né, que você não é só um ego, que você não é só um eu, existe um self dentro de você, e esse self é essa grandiosidade, essa possibilidade que todo ser tem, e isso entra sim numa esfera mais espiritualizada, né, do Primal Support. Também é possível você observar essas movimentações energéticas que giram em torno de você, em você, e como você se relaciona energeticamente com o mundo, e entender que existe sim uma força maior, existe energias que podem estar também no seu entorno, né, e também parte de você. Então, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com espiritualidade. Então, quando a gente fala de espiritualidade, é você tomar consciência de que você não é só matéria, que você também é uma energia em movimento. E nas sessões a pessoa vem, lógico, sempre com um ponto de partida de que tem algo que de fato você quer melhorar, você quer estar sensibilizado com isso e você sente uma real necessidade de dar um passo adiante. Então, a partir desse ponto, a gente faz uma sessão de aprofundamento, onde eu vou estar utilizando todas essas técnicas, algumas dessas técnicas, o que for mais eficiente para cada situação. Então, não é tudo que você vai fazer uma constelação, não é sempre que você tem que fazer uma regressão. Então, hoje eu entendo que cada momento a pessoa precisa de algo e aquilo vai ser importante para ela. Então, é por isso que eu busquei também várias formações, né, várias ferramentas terapêuticas para poder utilizar cada ferramenta em situações que são de fato importantes. Então, a pessoa vem, eu faço uma avaliação com você e entender, eu acho que o mais importante é entender o que está acontecendo, o que de fato você precisa, e estipular metas em conjunto, né? Lógico, eu sempre dou um feedback, falo, olha, eu estou observando isso, esse aspecto, aquilo talvez seja interessante, é importante para você olhar para isso. E aí eu acompanho, né, essa história, esse desenrolar, para que a pessoa atinja de fato a realização e o sucesso de uma forma absolutamente segura e consciente. Todos os processos dentro da terapia transpessoal, até mesmo uma hipnose, né, que você não vai apagar e não se lembrar de nada. Não é isso, gente. Pelo contrário, eu acho que o mundo precisa de mais luz, né, de lucidez. Né? Você precisa dessa consciência, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa entender o que está acontecendo, porque afinal, é o que eu falo sempre para os meus clientes, você não está só, mas você está só. Né? Então, na situação, naquele momento chave, você não vai ligar para o seu terapeuta e falar, e agora, o que eu faço? Não, você tem que sentir no seu íntimo essa força, essa potência, essa segurança para tomar as suas decisões e seguir adiante com as suas atitudes, através de ações positivas, através de ações efetivas e eficientes na sua vida, ok? E então eu convido você para passar por essa experiência, tem o meu contato, se você quiser tirar alguma dúvida, conversar comigo, eu estou à disposição para te esclarecer, estou à disposição para receber você também no meu espaço e para que você possa sentir um pouco também disso, né? Então talvez em vídeo é uma coisa e quando você conhece pessoalmente você realmente pode sentir isso, ok? Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e colaborado um pouco com o seu entendimento, e também estou aberta a novos esclarecimentos. E lembre-se, cada ser humano contém em si a chave da realização, da autorrealização. A sua realização está aí dentro de você, está tudo aí, só que talvez você não conseguiu acessar ou acessou algumas coisas, e é possível você acessar muitas coisas para que você possa literalmente abrir as portas da sua realização. E para isso você tem que remover
atrapalha você, tudo que atrapalha você chegar para essa realização, abrir essa porta, o que estiver na frente atrapalhando, é importante você realmente tirar do seu caminho, né? Passar algumas histórias a limpo. Se você sente que tem alguma dívida e essa dívida você percebe dentro do seu coração, realmente estar disposto a pagar essas dívidas de alguma forma, para que você tenha dignidade para dar continuidade a uma história, e essa história é você que vai construir. Essa responsabilidade, ela está em você, ok? E eu sou apenas uma ferramenta que tem experiência e estrutura para estar te acompanhando de uma forma honesta aquilo que de fato é seu, ok?